vários alunos solicitaram a correção, né? Mesmo após o gabarito, solicitaram a correção, e nós vamos estar fazendo isso, né? Vamos estar discutindo essa prova, verificando o gabarito, tudinho, passo a passo, tá? Primeira questão, chegando à primeira questão, é uma questão de compreensão, né? Questão de compreensão, nós trabalhamos com vocês, falamos sobre isso, sobre ter atenção sobre o tema, né? Esse tema é importante, compreensão é diferente de interpretação. E aí ele quer a ideia central, né? Sobre o conteúdo e a estrutura textual, não se pode afirmar, tá? Dessa forma tem que ter cuidado, né? Tem que ter muito cuidado. Observa que o comando aqui, ele está pedindo exatamente aqui, ó. O segredo está aqui. Não se pode afirmar sobre a questão. Não se pode afirmar, tá? E a resposta o setup da resposta como sendo a letra B, né? A autora admite a possibilidade do mundo virtual desde que se opte pelo joio, né? E aí nós não percebemos, nós não identificamos isso no texto, tá? Então não se pode afirmar sobre isso, né? Sobre o conteúdo e a estrutura textual não se pode afirmar. Então não podemos afirmar que a autora admite a possibilidade do mundo virtual desde que se opte pelo joio. Então, sem nenhuma discussão, sem problema nenhum, tudo perfeito aqui, tá? A autora usa uma referência ao tabagismo para associar ao vício digital. Você vai encontrar isso no texto, né? Na letra C, há emprego de expressões formais e informais na composição textual, perfeito também. Na letra D, o texto apresenta as publicidades ancoradas ao uso de determinado momento e ideologia, sim, então perfeito. Então, letra B, tudo tranquilo, tá? Não há o que se discutir na primeira questão, tudo perfeito, tudo tranquilo, até de forma até bem simples. Você que lê o texto, você vai perceber realmente essa questão. Então era aquilo que nós falamos, ter entendimento daquilo que você leu realmente dentro do texto, tá? Então vamos à segunda questão. A segunda questão, ela acabou provocando dúvida em alguns candidatos, não em relação à questão, mas sim em relação ao parágrafo, né? O setup diz, a organizadora diz, sobre os travessões, no quarto parágrafo, pode-se afirmar. O que aconteceu? Alguns candidatos acabaram ficando em dúvida em relação ao parágrafo, né? Visto que a prova, ela foi bastante, vamos dizer assim, ela foi dividida em parágrafos, dá para perceber isso nessas divisões, só que o quarto parágrafo acabou ficando junto com o terceiro, né? Nós vamos perceber aqui, ó, só, nós temos o primeiro parágrafo, que é bem perceptível. Aqui já é o segundo parágrafo. E aqui, né, começando no enquanto, tá? Daqui até aqui, tá? É o terceiro parágrafo, né? Primeiro, segundo, terceiro parágrafo. E do pesquisar os efeitos, admiti-los publicamente, aqui começa o quarto parágrafo, né? Esse é o problema aqui, né? A dúvida em relação a exatamente foi isso. Por quê? O que aconteceu? Esse parágrafo aqui, ele acabou não ficando separado como os demais parágrafos, né? A banca tinha organizado melhor os parágrafos, né? Até com um caps loop, né? E aí acabou dando ideia de que este ponto aqui seria um ponto em seguida e que isto aqui não seria o quarto parágrafo, e sim o terceiro, né? A única reclamação em relação a isso, mas é uma questão mais de formatação da prova, né? Uma reclamação em relação à formatação desse parágrafo do que em relação à questão, tá? Os travessões que ele está se referindo são esses aqui, esse é o travessão, e nesse caso, né, nós vamos perceber
claramente aí, né, falamos isso claramente, que os travessões aqui no quarto parágrafo pode-se afirmar em relação a isso. O que nós podemos afirmar? É que ele a resposta já é a letra A, né? Sobre os travessões no quarto parágrafo, pode-se afirmar, né? Pode-se afirmar, perfeito? Então, letra A, os sinais gráficos destacam apostos, né? Um aposto especificador, perfeitamente, né? Não temos nada a discutir, tudo perfeito. A única questão mesmo foi em relação à formatação do parágrafo, né? Que não está formatado igual aos demais, que levou alguns candidatos a ficarem em dúvida em relação se era realmente o quarto parágrafo ou se era o terceiro, mas o ponto estava lá, tinha inclusive um espaçamento que dava a entender que ali tinha terminado o parágrafo e posteriormente começaria o quarto parágrafo. Então, perfeito, tudo tranquilo, letra A é um aposto, tudo bem, tudo tranquilo, tá? Sempre o aposto ele pode vir entre vírgulas, tá? A terceira questão, uma questão bem interessante, uma questão legal, muito boa do setup. O setup é bem interessante, né? O setup traz essas questões sempre muito bem elaboradas, tá? Sobre, abre aspas, mas os riscos também o são, né? Cuidado, né? Lá no... vamos lá. É inadequado afirmar que, né? Vamos lá, o que ele coloca? A ideia do excerto tem sentido adversativo? Para você olhar, você teria que levar ao texto, tá? No parágrafo 8, né? Que ele coloca aí, parágrafo 8. Você teria que voltar ao texto e verificar, né? Se realmente esse mais, se essa conjunção, ela é uma adversativa, né? Ok? Você teria que olhar, verificar se ela é adversativa, perfeito? E jogando lá, você levando ao texto novamente, você vai verificar que realmente ela é adversativa, né? Então vamos voltar ao parágrafo 8, né? Vamos olhar, vamos ver aqui tudinho para que a gente possa estar falando. Então nós temos o quarto, aqui ó, aqui é o quinto parágrafo, ó, o quinto. Perfeito? Sexto parágrafo, tá? Aqui já é o sétimo, tá? E exatamente aqui, ó, é o oitavo parágrafo, né? O oitavo, tá? E aí, como é que nós temos que fazer? Vamos perceber, daqui, ó, nós pegamos aqui, a partir desse ponto, né? Vamos pegar a partir desse ponto e vamos lá, vamos colocar bem aqui, ó. As vantagens são evidentes e inegáveis. Ora, isso é positivo ou negativo? Isso é positivo. Por que isso é positivo? Olha o que ele diz. As vantagens são evidentes e inegáveis. Tá? Então, se está evidente, isso é positivo. Tá? Mas, porém, os riscos também o são. Ou seja, se os riscos também são evidentes, então isso aqui tem um valor negativo. O valor semântico é negativo. Então, este mais aqui, sem sombra de dúvidas, este mais, ele é adversativo. Então, tá perfeito aqui o item 1. Ele realmente é adversativo. Perfeito? Vamos lá ao item 2. Então, o primeiro item está correto. Ele é adversativo. Ele coloca o B, também denota inclusão. A palavra também denota inclusão? Sim, perfeito. Tá? Denota inclusão. Ele diz, o advérbio também justifica a próclise? Sim, né? Olha só. Exatamente a próclise, ela está acontecendo aqui. Este camaradinho aqui, ó, ele é um pronome oblíquo átomo.
né? E este cara é um advérbio, né? Ou seja, se ele é um advérbio, ele é considerado uma atração. Aqui, ó, eu tenho o fator de atração. E se você tem atração, é lógico que vai rolar a próclise, né? É lógico que vai rolar a próclise em função do fator de atração. Então, nesse caso, perfeito também, tá? E a letra D, ela é inadequada, tá correto, é inadequada, tá? Por quê? O que ele diz? Ele diz que esse cidadão aqui, ó, esse cidadão, o é sintaticamente predicativo do objeto. Nós vimos nas nossas aulas, né, lá dos pronomes oblíquos átnos, né, que são quem? O sete, né, ó, menos, sete menos, né? Vamos pegar aqui mais um pouquinho, tá? Sete menos vos, né? E o, né? O a, os e as. Esses camaradas, eles sempre exercem função sintática de objeto direto, perfeitamente. Então, nesse caso, esse cidadão, esse pronome oblíquo aqui, ele exerce a função, sintaticamente, ele exerce a função de objeto, tá? Objeto direto, né? Isso aí nós falamos diversas vezes para vocês nas nossas aulas, né? Ele é um objeto direto. Ele não é um predicativo do sujeito. Portanto, então, a terceira questão, tudo certo, tudo perfeito, não tem como você contestar a banca, tá certo? Tranquilidade total, questão simples, questão, você poderia pegar sempre para resolver esse tipo de questão, né? Você faz o seguinte, faz uma leitura em parágrafos anteriores, né? Inclusive aí dá para perceber, olha só, se eu pegasse o parágrafo anterior, falaria o seguinte: depois de uma batalha campal para sustentar perante a filha menor de idade que ela não poderia ir à balada de adultos, que todas as minhas amigas vão, papai, meu marido recebe um telefonema. Pais que deixaram os filhos irem e se arrependeram diante dos riscos envolvidos, ligam para perguntar como ele conseguiu aguentar a tromba da filha. Resposta sincera, apesar de vocês. Então, você observa que o item A não tem nenhuma relação, né? Eu não posso entender como sendo isso, tá? Na letra B, vamos lá, letra B. Vocês fazem tudo que seus filhos querem para serem amados. Nada a ver, né? Letra A fora, letra B fora. E na letra C, ele diz, tendo uma posição oposta, tá? E aí, essa resposta oposta à obnubilação. Essa palavra, ela realmente, ela é o que vai provocar o problema nessa questão. Porque praticamente isso é um termo utilizado na ciência, né? E que significa estado de perturbação, tá? Então, o que foi que aconteceu? A filha, o pai, apesar de toda a insistência da filha, de toda a perturbação que ela vai gerar, ainda assim ele sustenta o posicionamento e diz não, tá? Então, essa aí é o problema. E a ausência de gerência paterna, tá? Então, nós percebemos exatamente isso, né? Exatamente isso que o texto mostra, né? Exatamente que ele trabalha, que a autora vai trabalhar em relação a exatamente essa questão, que quando você se opõe aos filhos, né,
eles costumam insistir, insistir e colocam você num estado de perturbação, né? E a ausência de gerenciamento paterno, né? Então, esse é o entendimento aí que você tem na letra C, mas era uma questão boa demais, dava para matar essa questão indo por eliminação, tá? Até porque essa palavra ela vai gerar aí, o pessoal vai ficar em dúvida, né? Acabou ficando em dúvida. Sei que somos rígidos, mas não discordamos da postura de vocês. Não, também não. A primeira parte, sei que somos rígidos, está diretamente relacionada à resposta sincera, apesar de vocês. Não, né? Ele não discorda, mas não discordamos da postura de vocês. Ou seja, sim, ele discorda dessa postura. Isso aqui acabou tirando essa resposta aqui, ó. Ele diz, mas não discordamos. Sim, discordamos. Nós queremos que vocês sejam firmes, tenham uma postura firmes em relação ao filho. Portanto, a alternativa D também está eliminada. Perfeito? Vamos à quinta questão. Quinta questão. Se cada pai, mãe fizesse o serviço sujo que lhe cabe, de aguentar dizer não, só há falha, aí a questão, né? Só há falha na análise do exercício, do excerto. Vamos lá, quinta questão, pessoal. Se cada pai, mãe fizesse o servicinho sujo que lhe cabe, de aguentar dizer não, né? Aí, vamos lá. O que ele pede na questão agora? Só há falha na análise do excerto em... Vamos ver onde é que está a falha, ok? Vamos lá. A concordância da oração condicional está sendo feita com só um dos genitores. Vamos ver lá. Condicional, da oração condicional, está sendo feita com um dos genitores. Perfeito, né? Se cada mãe fizesse, se cada pai, né? Tá? Se cada mãe ou pai fizesse, se ele, né? Olha só, o tempo aí, inclusive, está no pretérito, né? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Trabalhamos isso, tempo verbal, tá aqui, ó. Perfeito, ó. Se cada mãe, se cada pai, ou seja, ele ou ela fizesse, tá? Então a concordância se deu ou com o pai ou com a mãe. E na alternativa ele diz isso. A concordância da oração condicional está sendo feita né, só um dos genitores. Perfeito, está sendo feito com apenas um. Não está concordando com os dois. Tá? Ele não coloca os dois, não é um sujeito composto, é um sujeito simples. Né? É um sujeito simples. Pai / mãe. Sujeito simples. Ele ou ela fizesse. Perfeito? Então está correto. Letra B. O verbo caber apresenta regência de transitivo direto. Vamos lá, vamos ver isso aí. Cabe a ele, né? Ó, cabe a ele, tá? A ele quem? O pai, a mãe, né? Então, sendo assim, este cara aqui, ó, ele deu a dica, né? Lembra disso que nós falamos? Tá aqui, ó. Esse cara, ele é um pronome oblíquo átono. Perfeito? Toda vez que ele é um pronome oblíquo átono, isto aqui, ó, é um objeto indireto. Bom, se ele é um objeto indireto, consequentemente, o verbo caber aqui só pode ser um verbo transitivo indireto, né? Só pode ser um verbo transitivo indireto. Perfeito aqui? Então, nesse caso, a alternativa errada, em que há uma falha, é a letra
B, né? Visto que você tem, eu falei para vocês observarem essa questão, né? Você tem um pronome oblíquo que tem função de objeto indireto. Então, o verbo, consequentemente, só pode ser verbo transitivo indireto, né? Não tem como ele ser verbo transitivo direto. Verbos transitivos diretos não exige a presença do objeto indireto, né? Perfeito aí? Tudo bem? Tá? Posição aqui, a posição do pronome é a posição de bloque, né? Estou fazendo um bloquezinho, tá? Perfeito. Letra B, resposta correta, tá? Na letra 6 diz: servicinho sujo é um eufemismo para impor limites rígidos. Perfeito, suavizou, né? Ele suavizou a informação. Perfeito, correto. Na letra D, que lhe cabe, tem a função restritiva no excerto, né? Sim, restritivo. Lembra esse cara aqui, ó, o que, este que aqui, ó, tá? Ele é um pronome, tá? Ele é um pronome relativo. É um pronome relativo. Eu posso substituir este termo pela palavra o qual. Aqui eu posso substituir pela palavra o qual. Toda vez que eu posso fazer isso, toda vez que eu posso substituir o que pela palavra o qual, ele é um pronome relativo. E aí, sendo pronome relativo, nós temos uma oração subordinada, adjetiva, que poderá ser restritiva, né? Oração subordinada adjetiva que pode ser restritiva ou explicativa. Nós falamos para vocês. Quando vem a vírgula, ela é explicativa. Sem vírgula, ela é restritiva. Então, nesse caso, ele diz que é uma oração que tem a função restritiva. Correto, perfeito, tá ok? Então, questão boa, questão muito legal, uma questão em que a banca Setup, ela trabalhou a concordância, trabalhou regência, né? Trabalhou a regência, que foi a letra B, trabalhou figuras de linguagem e ainda trabalhou período composto. Muito boa questão, tá? Então vamos lá, próxima questão. Vamos lá, sexta questão, observe, na estrutura, o uso do acento grave, abre aspas, e lá vai, aí começamos a estrutura, né? Que ela não poderia ir à balada de adultos, tá? Então vai fechar aspas aí, é possível afirmar sobre o excerto, tá? E a aplicação do acento. Então vamos lá, isso aí eu falei para vocês, eu garanti para vocês que esse verbo, tá? Falamos sobre esse verbo, o verbo ir. Sempre falamos para vocês. O que foi que nós falamos? Que o verbo ir, tá? Ele é um verbo que intransitivo, né? Intransitivo. Porém, apesar dele ser intransitivo, que são aqueles verbos que não necessitam de complemento, apesar dele não necessitar de complemento, ele rege preposição, tá? Ele rege a preposição que está no adjunto adverbial, né? E, lógico, qual preposição? Preposição a. Então, tá aqui, ó. Então, nós temos o verbo ir regendo a preposição, perfeito? Preposição aqui. E, lógico, do outro lado eu tenho a palavra balada, né? A palavra balada, tá? Que solicitou a presença do a. Né? Lógico, tá aqui, ó. Temos dois as, é por isso que nós vamos ter a crase, né? Então, toda vez que eu tenho dois as, nós não podemos esquecer daquela musiquinha, né? Ó, um mais um, lógico, um mais um são dois, né? Se tem dois as, então tem que haver crase, lógico, tem que haver crase. Então tá aí, falamos, questão simples, caiu na prova, né? Ele diz assim, na letra A, é um caso de regência nominal? Claro que não, errado, não é regência nominal. Aqui, ó, não é regência nominal, é uma regência verbal, falamos para vocês, beleza? Poderia ir corresponde a irá, Deus o livre, né? Pelo amor de Deus, poderia ir corresponde a irá,
Poderia ir é uma hipótese, irá é certeza, né? Então, nada a ver, letra B, né? Então, aí trabalhou com hipótese e certeza, né? Trabalhou com o subjuntivo e trabalhou com o indicativo, indicando certeza, tá? Letra C. A pluralização de baladas elimina o acento grave. Olha só, muito bom aí, né? Lembra que nós falamos, né? Toda vez que eu tivesse, olha só, então eu vou ter o verbo ir, né? Quem vai, né? No caso aí, beleza? Ele solicitou o a e do outro lado eu tenho a palavra baladas. Tá aqui, ó. Perfeito? Ele só quer que pluralize a palavra baladas. Se eu pluralizar, ele não tem a presença do artigo. E aí eu tenho a presença apenas de quem? Da preposição. Se eu vou ter apenas a presença da preposição, então não haverá o acento. Por quê? Porque aqui ó, ficou vago, não tem o a, né? Não tem artigo. Portanto, elimina? Claro que sim. Nós falamos diversas vezes na sala de aula, não devemos colocar crase diante de palavras no plural se o a estiver no singular. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Tá? Alternativa correta, C. Tá? Vamos lá, letra D. Não é de adultos, são adjuntos adverbiais. São adjuntos adverbiais. Vamos lá, vamos dar uma analisada. O que ele disse? Que ela não poderia ir à balada de adultos. Perfeito? Aqui, ó, é isso que ele quer saber aqui, ó. Balada de adultos. E aí ele diz que adjunto adverbial. De adultos está mostrando, está se referindo à palavra balada. Portanto, esse cara realmente é um adjunto. Porém, não é um adjunto adverbial, é um adjunto adnominal, né? Ele está qualificando, né? Ele está qualificando a balada, tá? Ele está exercendo a função de um adjetivo, está junto ao nome, então é o adjunto adnominal e não o adjunto ad. Sétima questão. Todas as minhas amigas vão, papai. É incorreto afirmar, tem que ter cuidado, né? É incorreto afirmar, tá? Então vamos lá, vamos verificar as respostas. As aspas indicam discurso direto? Perfeito, tá? Então já de cara já é a letra A, né? Já vem ser a letra A de cara nessa questão. Não, opa, desculpa. Sétima letra. Letra D. Então vamos lá. Ok, vamos lá. Sétima questão. Vamos analisar agora a sétima questão. Ok. Agora não deu mesmo. Ok, vamos analisar agora a sétima questão. Todas as minhas amigas vão... Todas as minhas amigas. Ok. Então vamos lá, vamos analisar a sétima questão. Sobre, abre aspas, todas as minhas amigas vão, papai.
Ele quer é incorreto afirmar, perfeito? Na letra A diz, as aspas indicam discurso direto, perfeito, né? Então não é essa para marcar, isso é perfeito, né? Ele quer a incorreta, perfeito? Letra B, o uso do hífen após as palavras marca a entonação dada pela filha à frase? Sim, perfeito, correto, tudinho, né? Nós utilizamos, ele coloca aí como uma forma de representar a entonação, tá? C, papai é um vocativo no excerto? Sim, perfeito, correto, né? Perfeito aqui, tá? É um vocativo, ela fala, todas as minhas amigas vão, papai, né? Então, é um vocativo. E letra D, todas denota exclusão, né? Isso aqui é o pronome, né? O pronome todas, esse pronome todas vai denotar exclusão? Não, pelo contrário, denota inclusão. Portanto, letra D, entre referente e referido. Tá? Nessa questão de referente e referido, nós trabalhamos isso em sala, né? Mostramos para vocês, isso acontece muito no tipo de questão, então foi trabalhado isso em sala, então era só ter atenção. E é lógico, voltar sempre ao texto. Então vamos lá. Letra A. Enquanto A examina. Ele fala que o A se refere a paciente. Como é que você vai resolver isso? Você tem que voltar no texto, pessoal. Para você voltar, você teria que voltar no texto. Mas lembre-se, esse A, ele se refere... esse A aqui é um pronome oblíquo átomo, né? Que é um objeto direto, né? Quem examina alguém, com certeza quem está examinando? Doutor, a doutora, né? Alguém examina alguém, ou seja, a paciente. Então, nesse caso, está correto, por mais que você não levasse para o texto, dava para marcar essa questão aí. Dava para marcar não, dava para afirmar que isso aí estava correto, né? Que isso aí estava correto, que o A estava se referindo a paciente, visto que o verbo aqui é o verbo examinar. Perfeito? Mas o ideal é você voltar no texto, verificar o parágrafo no texto. Tá? Aí diz assim, um ginecologista conversa com sua paciente. Aí ele diz, o que ele vai falar aí? Ele diz, do ginecologista, tá? Ele diz que esse sua, tá, corresponde a do ginecologista, paciente de quem? Sim, do ginecologista, né? Lógico, né? Isso aqui é uma relação, aqui ele trabalha a questão de uma relação de posse. Perfeito, relação de posse. A paciente, quando ele fala a paciente é de quem? Sua paciente é do ginecologista. Então, perfeito, dando aí uma relação de posse. Tá? Letra C, onde? Né? Nós falamos para vocês na sala que este onde, pessoal, que esse onde, ele é pode ser que esse onde pode ser um pronome relativo. E quando ele é pronome relativo, tá? Ele é utilizado para se referir a lugar, perfeito? Toda vez que ele é pronome relativo, ele é usado para se referir a lugar. Sendo assim, ele colocou homens, tá? Ele está dizendo que o pronome relativo está se referindo a lugar. Ele pode ser pronome relativo ou ele pode ser um advérbio, tá? Ele pode ser um advérbio de lugar. Então, está se referindo à palavra homens, então não é possível isso. Tá? Não é possível essa palavra estar se referindo a homens. Consequentemente, alternativa letra C. Tá, pessoal? Olha como era simples, olha como era fácil.
estavam reclamando da prova, que a prova estava muito difícil. Algumas questões estavam na cara, tinha que ter apenas atenção, mais atenção. Vejo que a prova ela não está complicada, ela pede a atenção do candidato. Na letra D, admiti-los publicamente. Novamente ele usa o mesmo, olha só, admiti-los, tá aqui, ó, isso aqui é um pronome oblíquo ato, não falamos bastante sobre esse cidadão, né? Nesse caso nós lembramos que ele é um objeto direto, né? E nessa forma que ele está, a forma los, tá? Essa forma los é usada quando os verbos são terminados em R, né? Usados em R, S e Z, perfeito? Então, esse é objeto direto, os efeitos, se você for lá no texto, você vai verificar que ele está... Não há sinonimia em, tá? Cuidado, não há sinonimia em. Corriqueira e vulgar, emergir e vir à tona, tá? Mediação, intervenção, somáticas, almas. Lógico, aí a alternativa correta, letra D, né? Uma questão. Assinale a frase que remonta a uma declaração de Steve Jobs e Bill Gates sobre as tecnologias. Vamos lá. Letra A. Que seus inventores não deixam os próprios filhos usarem. Meu amigo, está na cara, está na capa da revista. Era só você verificar de cara, já é a letra A. Essa passagem está no texto. Isso aí, ele quer uma questão de compreensão. É aquilo que está no texto. Assinale a frase que remonta a uma declaração de Steve Jobs e Bill Gates sobre as tecnologias. Que os seus inventores não deixam os próprios filhos usarem. Isso está no texto ou não? Sim, com certeza. Portanto, é essa a alternativa. Os pais se mostram inibidos por não dominarem as ferramentas. Não tem nada a ver com relação ao que ele pediu no comando. A alusão que foi feita aos inventores das mídias sociais, da internet e tudo mais. Todo mundo usando, também não. Já sabemos que as redes virtuais fazem muito mal. Nada a ver. Portanto, a alternativa correta é a letra A da 10ª questão. Então, está aí. Fizemos o comentário das 10 questões da prova de português e as 10